Oi, tudo bem? Oi, gente, tudo jóia? Então hoje, daqui a pouco vocês vão conhecer melhor a Débora, que tá aqui, ó, que vocês viram entrando, Criar com Respeito. A nossa live vai ter o tema Disciplina Positiva, que é também o tema do workshop que vai acontecer aqui na semana que vem. E o foco desse workshop, né, na verdade, o público desse workshop são os pais e os cuidadores, as pessoas que estão aí lidando diretamente com as crianças em principal, nesse momento, são as crianças o nosso foco, né, aí, porque a disciplina positiva, ela pode se estender e outros públicos podem aproveitar dela também, mas nesse caso agora a gente vai falar sobre ela focado nas crianças. Acho que não só pais e cuidadores, mas tios, professores, Sim, né? com Tem que certeza. respeitar todo mundo, na verdade, porque a criança é uma responsabilidade da sociedade, né? Sem dúvida. E na verdade a gente acaba vendo muitas famílias que cuidam sem saber o que fazer, né? E acabam reproduzindo muitas coisas que trouxeram aí das suas criações e não conseguem perceber algumas coisas que a gente pode melhorar agora, né? Para que as crianças sejam mais respeitadas e para que elas também mudem até muitas formas de comportamento que a gente julga como ruins, né? E aí, para trazer um pouco mais sobre isso para vocês, a gente queria contar a nossa experiência com a disciplina positiva, como a gente veio aprendendo um pouco mais sobre ela. Por incrível que pareça, não foi profissionalmente, né, que a gente teve nosso primeiro contato. Isso só aconteceu quando nos tornamos mães. E aí todas essas informações da disciplina positiva transformou tudo que a gente via sobre, tudo que a gente acreditava, né, sobre educação, e aí consequentemente transformou todo o nosso trabalho aqui dentro da Sintonia. Quando a gente teve essa informação, foi muito libertador, assim. Mas também foi muito frustrante, porque a gente conseguia enxergar exatamente os erros que a gente estava cometendo com os nossos alunos. E que se a gente não mudasse, se a gente não transformasse as nossas atitudes, a gente claramente ia cometer também com os nossos filhos, né? Sem dúvida. Então, a gente resolveu... Opa! Caiu umas coisas aqui, gente. E a gente resolveu trazer esse assunto e esse workshop para cá, porque a gente acredita que muitas famílias nos procuram por acreditar que a dança está muito ligado, busca disciplina, né? Então elas buscam essa disciplina. Mas muitas delas não sabem que a disciplina pouco tem a ver com rigidez, com autoritarismo, né? Que ela pode estar associada a muitas outras coisas. E a dança, sim, ela ajuda na disciplina, mas não é essa disciplina relacionada à obediência e nem à submissão. Então, é por isso Autoritarismo, que a gente veio né? transformar, ressignificar esse conceito de disciplina. Eu acho que, assim, pra gente foi muito gostoso ter um pouco mais de contato até com a metodologia que a disciplina positiva traz para ajudar as pessoas que vão aplicar, né? Porque a gente conseguiu ficar mais em paz com as coisas que a gente estava fazendo e reformular muitas coisas do que a gente pensava aqui para a Sintonia também, né? E aí a gente percebeu essa necessidade de trazer a informação também para os pais dos alunos, né? E para as pessoas que também não são alunos da Sintonia, porque o workshop ele não é exclusivo para os pais, então pessoas que não são da Sintonia podem participar também. E a gente não quer com isso, na verdade, culpar ou trazer para a roda um sentimento assim de que eu não estou fazendo certo com meu filho e eu sou péssimo pai, péssima mãe. Não é isso. Péssima professora. Ou péssima professora. A gente se sente dessa forma, mas nossa intenção não é julgar e nem potencializar esse sentimento de culpa, né? Não, jamais. E sim trazer ferramentas mesmo para poder melhorar essa relação que a gente tem com as crianças e fazer com que tudo flua melhor, né, na relação. E a Débora vai poder contar um pouquinho melhor sobre isso, sobre como é a disciplina positiva, né? Ela que vai poder falar com propriedade sobre o assunto, né? Sem dúvida. Vou chamar você, Débora, é aqui, né, gente?
E acho que é legal a gente falar que a gente fez o workshop da Débora já. E foi muito bom, muito gostoso, muito produtivo. Você tá ouvindo a gente? Apareceu? Apareceu! Tudo bem? Tudo bem, meninas? Como é que vocês estão? Tudo bem, Tabata, Karina? Tudo Bem, ótimo. Débora, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Obrigada a vocês. Boa tarde, todo mundo. Ai, Sejam Débora, bem-vindos. Obrigada por me receberem aqui. Obrigada por essa parceria com a Sintonia. Acho que a disciplina positiva tem tudo a ver com a sintonia, com o jeito que vocês pensam em construir essa relação com os alunos e com a arte, né? A dança, então tudo acho que vai ser muito legal. exato, acho que a gente pode até aproveitar e trazer o gancho aí da sua formação e como você também tem um contato bem próximo com a dança e como a disciplina positiva está envolvida nisso, né? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Sim. Bom, eu sou Débora Setani, sou pedagoga, sou educadora física, sou bailarina e sou atriz também. Então, tudo que tem arte e educação, eu sempre fui me formando e me informando, e a disciplina positiva entrou na minha vida por uma frustração, porque como professora, muitas vezes eu via que a cada vez que eu tirava um aluno de sala de aula por mau comportamento, cada vez que esse aluno ia para diretoria e chamava a atenção, ligando para os pais, como professora eu via que aquilo realmente não tinha efeito. Então, a gente é levado a isso, a gente foi ensinado a não se comportou bem, vai perder aquele privilégio, não fez isso, como professora, você não vai fazer a brincadeira no final da aula, você vai para a diretoria. E aí eu via que isso só gerava desconexão realmente, mas o que fazer, sendo que a gente não aprende outros recursos, a gente só aprende esse, e a criança que tem que se virar e nos obedecer, e esse é o jeito, ponto. Vai tirar nota baixa, vai ter vermelho, avaliação, e a gente não reflete se o problema é realmente a criança ou se nós adultos é que não entendemos e não estudamos quem é a criança, como é a criança, as fases de desenvolvimento, porque alguma coisa está errado. Anos e anos a escola e pais e mães tentando educar de uma forma que a gente está vendo que não está funcionando, e então a gente precisa entender que quem tem que mudar somos nós adultos, porque a comunicação não está dando certo. E aí, quando minha sobrinha nasceu, ela tem 6 anos, foi a primeira vez que eu vi, de fato, assim, um ser humaninho crescendo na minha frente desde da gestação, né? Uhum. E aí eu vi e falei, realmente esse jeito não é o jeito. E eu e minha irmã fomos pesquisando, a disciplina positiva tem cerca de 30 anos, e então é relativamente nova. E aí eu comecei a me aprofundar nisso, estudar isso todos os dias, e comecei a ver, era isso que faltava, de fato, na sala de aula, na comunicação com a minha sobrinha, com qualquer criança. Era essa informação que eu não tive na minha formação, mesmo fazendo 2 faculdades relacionadas à educação. Exato. E, poxa, não tive aula sobre o desenvolvimento do cérebro infantil, sobre emoções, sobre como lidar com a birra de uma criança, sobre por que ela faz a birra. Não tive. Olha, isso aí vocês vão ouvir muito mais detalhadamente no workshop também. A gente não quer dar spoiler, mas a gente não tem como fugir. Exatamente. Então tudo começou a fazer sentido, e aí minha aula virou
outra, eu virei outra, e a Aham. comunicação com a criança, aí a gente começa a entender e começa a ter uma comunicação assertiva. Não é mágica, não é assim, eu aprendi essa técnica, vou fazer, vai dar certo. É uma desconstrução. Então a gente vai parar de olhar a criança como um problema e parar de achar que nós adultos temos o controle sobre ela, sobre a vida de uma outra pessoa, tirar a gente desse autoritarismo e partir para uma relação de respeito mútuo, respeito onde o adulto tem respeito pela criança e a criança tem respeito pelo adulto. E a gente vai começar a ter diálogo. Diálogo agora, com informação, entendendo como funciona o cérebro da criança. E aí sim eu vou poder me comunicar de um jeito que ela me entenda, porque se eu estou falando 10 vezes e ela não está fazendo, é porque eu não estou falando do jeito certo. Porque senão ela ia entender. Então a gente começa a entender que, puxa, realmente, para ser professor precisa estudar, para todas as profissões precisa estudar, e sim, para ser pai e mãe também precisa estudar. Não tem como. Acho que principalmente se você deseja essa leveza, né? Essa forma de ver as coisas com menos peso, menos dificuldade mesmo, porque é muito complicado quando a gente está lidando com a criança, a gente vive em briga, em embate, em estresse o tempo todo, né? Então é muito importante O saber. dia fica mais leve porque a gente tem essa informação. Eu sempre falo isso, é como se vocês tivessem um cachorro e não soubessem que ele fosse latir. É verdade. Então, cada vez que ele latisse, você colocasse ele de castigo, você tirasse a comida dele, a água, não vai mais passear porque você latiu. Mas os cachorros latem. E aí, quando a gente entende que o cachorro late e que ele vai latir e que essa é uma forma de comunicação dele, aquilo já não te irrita mais tanto. Porque você entende que ele não está fazendo aquilo para te provocar, ele está fazendo aquilo porque é Natural. natural dele. Então, quando a gente entende que a criança tem uma série de comportamentos que são naturais para o desenvolvimento dela, a gente para de tirar aquilo para o pessoal, porque a gente começa a entender que a criança não tem maturidade neurológica para lidar com as próprias emoções e frustrações, quanto mais manipular um adulto, gente. Ela não está conseguindo lidar nem com ela mesma, quiçá ela querer pensar em manipular o adulto. Eu vou fazer isso, que eu vou conseguir aquilo. E olha quantas pessoas a gente ouve falar, né? Isso, assim, ai, porque tá te manipulando. Ai, se você deixar, ele vai deixar, vai mandar em você. A gente pensa, meu Deus, né? Realmente você não E é uma sabe. coisa que você enxergava dessa forma Sim, também, a né? gente também. Eu acho que é isso, quando você não tem as informações certas, você não tem conhecimento, você acha que muito do teu comportamento da criança é uma coisa que envolve você. Você se coloca no centro do comportamento da criança, né? E aí, quando você passa a enxergar a criança mesmo, né? Você vê que não é alguma coisa relacionada a você, é simplesmente algo que ela não pode te dar, é uma expectativa que você estava colocando em cima dela, né? E é só isso, não é uma coisa que ela está fazendo para te enfurecer, não é sobre você, é sobre a criança mesmo. Né? Exatamente. A gente fala que a criança é mimada, a gente coloca muitos rótulos, né? É Muito. egocêntrica. Mas, na verdade, nós adultos, muitas vezes, pela criação que tivemos, porque realmente isso é uma questão social, é histórica, então esse autoritarismo de achar que precisa mandar na criança, que precisa controlar tudo dela, não sou eu, não é você que pensa assim, a sociedade pensa assim, né? A gente tem lugares que não são permitida a entrada das crianças. Então, assim, a sociedade não aceita a criança. A gente vê adultos brigando, se agredindo, a gente acha isso um absurdo, mas se a gente vê um adulto agredindo uma criança, a gente aceita. Então, é uma construção social esse pensamento. Então, por isso que realmente não é para ter culpa,
porque a gente não pensa isso à toa, fomos criados para pensar desse jeito, mas é para ter responsabilidade, é para se responsabilizar que, peraí, não é porque fui criado desse jeito, porque meus pais foram criados desse jeito, meus avós também, que eu vou repetir esse padrão. Deixa eu refletir. Será que Exato. isso realmente é bom? O que é bom da minha criação? O que não é? Cada um fez o possível para criar todo mundo. E todo mundo teve boa intenção. O que falta é conhecimento. Exato. Então, E acho que é por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? O conhecimento está aí, a gente precisa saber receber ele, né? A gente precisa aprender para poder transferir, senão a gente reproduz tudo que a gente aprendeu de novo, e o ciclo nunca se quebra, né? nunca acaba. A gente pode levar para essa questão de se você for pensar, tipo, tem metodologias pedagógicas que falam da criação com respeito, muito mais antigas do que a disciplina positiva. Mas é uma coisa bem inacessível, certo? Para todo mundo. Vamos dizer só pela disciplina positiva, que tem 30 anos. A gente tem 31. Então, talvez os nossos pais não tinham como ter acesso a esse conhecimento, né? Vamos dizer que, tudo bem, a responsabilidade da criação ainda era deles, mas eles não tinham esse acesso tão fácil. E aí eles talvez, né, a gente não tem como responsabilizar tanto eles por essa criação que a gente teve. Mas a gente que tem muito mais acesso à informação, precisamos nos responsabilizar mais, né? Eu acho que essa é a questão. Ir atrás, um pouco mais, né? Não esperar só essa informação e chegar até você, né? Tipo, a gente precisa procurar essa informação também. Sem dúvida. Eu acho que a gente está muito acostumado sempre a rotular mesmo, né? A criança, dizer, ela é teimosa, ela é difícil, ela é, sei lá, são tantas coisas que a gente fala, né, sobre a criança, e a gente esquece de falar, nossa, mas eu também sou estressada. Eu também estou com o meu copo cheio aqui, eu também tô cansada, não tô dividindo. Então a gente esquece de olhar para nós e sempre traz a criança como um problema, né? Então, a gente precisa e a gente tem que ver que envolve também muitas coisas, né? Porque assim, o dia a dia com a criança é sim desgastante, é sim muito cansativo. E há sempre, né? Somos 3 mulheres aqui, sabemos que há uma sobrecarga feminina absurda. Então, às vezes, a gente coloca ali a responsabilidade de ter paciência com a criança, de entender sobre a mulher, e a gente tem que olhar como está essa mulher também. Então, a disciplina positiva tem o lema de ser firme e gentil ao mesmo tempo. Firme e gentil com a criança e consigo também, né? Eu tive um período, né, que eu amamentei a minha filha e eu amamentei por 1 ano e 10 meses. Mas quando ela tinha 1 ano e 4, eu vi que aquilo não estava mais gentil comigo. Eu estava acabada, eu estava cansada, eu precisava de voltar um tempo para mim. Sabemos o que é. E aí eu pensei, poxa, mas é importante para a saúde dela que eu consiga amamentá-la até os 2 anos? Sim, mas a que custo eu vou fazer isso? Precisa ser um lado que seja bom para mim também. Então eu falei, não, vou aproveitar que comecei a exaustão e diminuir o ritmo para que eu consiga ter um desmame mais gentil possível para nós duas. E vou fazer, porque cheguei no meu limite. Então, essa relação é uma relação, por isso que é de respeito mútuo. Não, a disciplina positiva não vai deixar a criança fazer tudo que ela quer. E os pais que se virem. E, ao mesmo tempo, a gente não vai também dar ordem para a criança sem ouvi-la, sem pedir a sua participação. Então, é uma relação mesmo, e isso a gente leva para o trabalho, a gente leva para o casamento, a gente leva para a relação com a criança.
é uma filosofia de vida mesmo. Depois que você entende que você precisa ser firme e gentil ao mesmo tempo com tudo, aqui em casa, meu marido levou o firme e gentil para a empresa dele. E assim vai, porque você começa a entender que a relação com as pessoas precisa ter esse equilíbrio. Ninguém gosta de trabalhar num lugar que o chefe só manda e os colaboradores não têm autonomia, não conseguem, né? Exato. E aí, Débora, dá uma pincelada assim, nos principais assuntos do workshop. E acho que a gente já pode ir assim, para os finalmente, para não dar muito mais informações sobre ele. E dizer um pouquinho do que a gente pode tratar, né? Que vai tratar nesse dia. E dar os avisos para o pessoal, para quem tiver interesse em participar do nosso. Acho que antes resumir, né? Resumir o que que é disciplina positiva, assim, Em resumidamente. resumo, uma frase, não sei. Olha, uma frase. Não vai dar, né? Mas existe uma frase da disciplina positiva que é muito legal, que as crianças precisam de encorajamento, assim como as plantas precisam de água. Perfeito. O que é isso? A disciplina positiva visa trabalhar a autonomia da criança, então a segurança, esse respeito mútuo, a colaboração, e tudo isso vem desse encorajamento. Se a gente pensar, a gente não foi encorajado. A gente ia subir uma escada, sempre tinha cuidado, vai cair, não faz isso, não é por aí que sobe, tananã. A gente faz isso querendo proteger a criança, mas na verdade a gente está trazendo insegurança para ela, crenças limitantes que ela vai carregar ao longo da vida. Então, essa relação de respeito mútuo, de ser firme e gentil ao mesmo tempo, vem muito disso. Isso é tão vital que as crianças precisam de encorajamento, assim como as plantas precisam de água. Isso é para a vida, senão você vê, e você vê mesmo, porque além dos workshops que eu dou para os pais, eu atendo também de forma particular as famílias, e você vê que assim, a criança nasce, né, uma folha em branco, uma planta super potente, e conforme a gente vai repetindo esses padrões, ela vai murchando e parando de acreditar em si, porque essas questões de punições, ela não vai te amar menos, fiquei mal de colocar meu filho de castigo, porque ele não vai mais gostar de mim. Antes fosse esse problema, mas quando a gente pune uma criança, quando a gente repete esses padrões, ela não deixa de gostar de nós adultos, ela deixa de gostar dela mesma, ela não acredita mais em si, ela acha que ela não é capaz, e ela diz isso muitas vezes, eu faço tudo errado, eu sou inútil, e ela pode ter 3, 4 anos que ela pensa isso, porque a gente está mostrando isso para elas. Então, a disciplina positiva é muito... Exatamente. Acho que essa é uma frase que o pessoal fala, tem que podar essa criança. Realmente é isso, né? Quando você poda demais a planta, né? O que acontece? É isso mesmo. Ela perde a vida. Essa frase sua essa que frase você usa é um tiro, assim, para mim, sabe? Meu coração fica até apertado. Assim. Mas é muito, muito real. Acho que é o resumo perfeito mesmo. E aí, no workshop, o que nós teremos? Lembrando que as inscrições estão abertas, será na próxima quarta-feira, dia 20, às 6 da tarde, na Sintonia. Então, para alunos da Sintonia, tem um valor especial. E para o público geral também, vocês são super bem-vindos. E as informações, quem quiser se inscrever, fale com as meninas. Vai ser quarta-feira, às 6 da tarde, e a gente vai falar sobre tudo isso. A gente vai desconstruir essa educação que nós recebemos. A gente vai entender como funciona o cérebro da criança. Por que será que eu falo e ela não entende? Por que será que ela faz a birra? O que eu tenho que fazer quando ela faz a birra? Então, ela
deu um tapa em mim, eu não vou falar nada. Não, calma, não é por aí. A gente vai começar a entender o que a gente vai falar, para onde a gente redireciona essa raiva que a criança está sentindo, como que a gente pode fazer isso daí. E tudo em grupo, fazendo dinâmicas de um jeito bem divertido, cada um contando a sua história também, porque é assim que a gente vai aprendendo, compartilhando. E acho que a gente tinha conversado, né, meninas, que eu podia dar uma dica do que fazer com as crianças nas férias. É mesmo. A rotina muda completamente. E toda criança precisa de previsibilidade. Por isso, muitas vezes que elas assistem 50 vezes o mesmo filme, porque elas gostam de saber o que vem antes, o que vem depois, elas se sentem seguras, por isso que a rotina é muito importante, porque ela começa a entender que aquele ambiente é seguro. Eu almoço, depois do almoço eu tenho um cochilinho, não necessariamente precisa ter horário ali, meio-dia, almoço. Não, mas ela entendeu A ordem, né? A ordem das coisas. Então, a gente tem um quadro de rotinas que a gente usa na disciplina positiva, que é muito maravilhoso, que você pode usar no dia a dia, ou você pode criar um novo quadro para essa rotina de férias, para que as coisas não fiquem tão bagunçadas assim. Então, o que a gente faz? Pega uma caixa de pizza, uma folha sulfite, corta assim num círculo e divide esse círculo em 8 fatias. E cada fatia, escreva junto com a criança, cada fatia é uma tarefa do dia. Então, para cada idade a gente muda um pouquinho. Então, se a criança tem 3 anos, tem que ser tudo assim muito almoço, brincar. Se a criança já tem 5, já dá para colocar mais detalhes. Isso a gente vai incluindo. Mas escrevam isso. Acordei. Depois de acordar, agora nas férias, eu tenho, por exemplo, 30 minutos de tela. Depois eu tenho um almoço. Depois eu vou brincar no parque. Depois eu faço uma tarefa que a escola deu para as férias. Às vezes tem escola que dá a tarefa para as férias. Coloca. Depois eu vou jogar um videogame. Depois eu vou ler um livro. Depois eu vou jantar. Depois eu vou dormir. E aí construa com a criança a ordem disso. Claro, se ela for maior, se ela for menor, vai ser difícil ela cooperar com isso. Mas construa. Olha, a gente tem a hora dos 30 minutos de tela, já que é algo tão cobiçado pelas crianças. Você prefere colocar os 30 minutos de tela antes do almoço ou após o almoço? Qual dos dois? Você escolhe. E aí a criança vai, então eu prefiro ver TV depois do almoço. Então tá, então depois do almoço. Uma vez que a criança escolheu, ela raramente se contradiz, foi ela mesma que escolheu para ela, então ela vai falar, ela não vai mais ficar te pedindo, eu quero ver TV de manhã, eu quero ver TV de manhã, eu quero ver TV de manhã. Ela mesma escolheu para ver TV depois do almoço. Então construam esse quadro de rotina, né? esses combinados, coloque na parede e deixe lá também, não precisa ficar aquela coisa rígida, né? Deixe lá para um lembrete. De repente, no meio do dia, você está vendo que a criança não quer seguir aquela rotina, você, como adulto, pode perguntar para ela, o que era agora mesmo? Você pode me ajudar? Vamos olhar lá no quadro? Esqueci, qual que era a próxima tarefa nossa? Pedir ajuda das crianças é assim, uma grande ferramenta. tudo que elas querem é participar. Então, aí ela vai lá e vai... peraí, agora era a hora do almoço. É mesmo, então vamos lá. Vamos construir o seu prato junto comigo, montar. Show. Aproveitem as férias, que às vezes a gente tem um pouquinho mais de tempo, para construir essa relação e aplicando essa construção desse respeito e pedindo a sugestão das crianças. Perfeito, Débora. Acho que foi uma dica maravilhosa para quem está com criançada em casa, né?
Muda muito a rotina, né? Quando entra em férias, é muito engraçado. É a Com minha primeira certeza, experiência com isso. E, nossa, primeira semana eu falei, meu Deus, não vou sobreviver. A segunda já foi mais tranquilo. A gente estava aqui vendo se tinha alguma pergunta. Então, se alguém quiser saber alguma coisa, se não tiver conseguido acompanhar a live agora também e ver depois, e quiser deixar um comentário, a gente manda para a Débora e pede para ela responder, tá bom? E acho que era isso, gente. Vamos ver aqui, ó. Vamos retomar só a data? Então, o workshop de disciplina positiva com a Débora vai ser aqui na Sintonia, na semana que vem, dia 20, quarta-feira, das 18 horas até as 21 horas. É um tempinho aí que a gente também tem um pouquinho de café para a gente conversar, trocar. E vai ser maravilhoso. A gente espera por vocês. O valor é muito acessível para quem tiver a intenção de participar. Ah, e tem uma coisa muito importante, verdade, o certificado. A Débora entrega para a gente um certificado de participação desse workshop, né, desse conhecimento que vocês adquiriram. Então, não se esqueçam de se inscrever, tá bom? E você que é profissional da área de educação, de saúde, que trabalha com criança, o certificado é reconhecido pela Associação de Disciplina Positiva do Brasil, então ele é válido para o seu currículo também. Sem dúvida, super importante. Isso aí, né? Muito obrigada, Débora. Obrigada, meninas. Nos vemos quarta-feira. Esperamos vocês para o workshop. Tenho certeza que vai trazer uma grande transformação em todas as suas relações. A vida fica mais leve e quando a gente tem esse conhecimento, de fato. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo. Obrigada. Até quarta. Obrigada, Até. gente. Amamos Obrigada. vocês. Obrigada. Tchau, tchau.